Olá a todos os nossos inscritos, sejam muito bem-vindos ao Foco no Fato. Hoje, a gente vai analisar de perto duas propostas bem polêmicas que estão andando rápido, viu? E que podem, olha só, mudar completamente as regras do jogo político aqui no Brasil. Pois é, de um lado, a gente tem um projeto que usa a palavra bonita, pacificar o país. Só que na prática, o que ele pode fazer é anistiar ou diminuir as penas de gente envolvida em atos antidemocráticos. E do outro lado, tem uma proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC da blindagem, que, como o nome já diz, pode criar um escudo quase impenetrável para parlamentares. Afinal, o que está por trás disso tudo é o que a gente vai desvendar agora. Então, para a gente entender direitinho o que está em jogo, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente olha para cada proposta, depois bota uma do lado da outra para comparar e no final discute qual o impacto real disso tudo para a nossa democracia. Vamos lá! Ok, vamos começar então com esse tal projeto de pacificação que tem como relator o deputado Paulinho da Força. E olha que curioso, ele faz questão de não chamar de anistia. A palavra de ordem é pacificação. É isso aí. O próprio relator, o Paulinho da Força, vem a público e diz, olha, essa coisa de anistia ampla e restrita já foi superada. Ele está tentando se afastar daquela ideia de um perdão total, sabe? A narrativa agora é de buscar um consenso, um meio termo. Pois é, e aqui a coisa começa a ficar interessante. Porque o discurso oficial é lindo, né? Pacificar o país. Só que o efeito prático, o que pode acontecer de verdade, é a redução de penas para crimes muito, mas muito graves, como tentativa de golpe. E o mais doido é que essa manobra toda segue em frente mesmo com as pesquisas mostrando que a grande maioria dos brasileiros é contra da anistia. E aí vem a pergunta sobre o Bolsonaro. O relator diz com todas as letras que o projeto não é para salvar ele, individualmente. Mas ele mesmo admite que, dependendo de como o texto final ficar, o ex-presidente pode sim ser beneficiado. Então fica aquela dúvida no ar, né? O foco declarado não é em uma pessoa, mas o resultado final pode acabar sendo. Beleza, agora vamos mudar de trilho, mas continuando na mesma estação, digamos assim. Vamos falar de uma outra manobra que está correndo em paralelo lá no Congresso, a tal da PEC da blindagem, que busca dificultar a vida de quem quer investigar e punir políticos. Ok, mas antes de entrar no que a PEC muda, vamos só recapitular rapidinho o que é o tal do foro privilegiado, né? Basicamente, ele já existe e diz que algumas autoridades, tipo deputados e senadores, só podem ser julgadas por tribunais superiores, como o STF. O ponto-chave aqui é que essa nova proposta quer dar um upgrade nessa proteção, ampliar e muito esse benefício. E olha só como funcionaria essa blindagem na prática. É um processo com novas barreiras. Primeiro, o STF só poderia abrir um processo criminal contra um parlamentar se a Câmara ou o Senado autorizassem antes. Ou seja, é um filtro político. E o mais chocante, talvez, é que até uma prisão em flagrante por crime inafiançável poderia ser derrubada pelos próprios colegas do parlamentar numa votação secreta. É bem forte. Ok, então a gente já entendeu cada uma dessas propostas de forma isolada. Agora, o que acontece quando a gente coloca as duas lado a lado? À primeira vista, elas parecem diferentes, mas será que no fundo os objetivos não se encontram? E essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara. De um lado, o projeto de pacificação olha para o passado, para as consequências de atos que já rolaram. Do outro, a PEC da blindagem olha para o futuro, querendo construir um muro de proteção para dificultar que políticos respondam pelos seus atos daqui para frente. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? A quem essas propostas realmente servem? Porque quando a gente analisa bem, parece que as duas, cada uma do seu jeito, acabam indo para o mesmo lugar. Criar obstáculos, limitar o poder da justiça de cobrar a responsabilidade dos políticos. Exato. E aí a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Além dos detalhes técnicos dos artigos e parágrafos, o que significa o fato de essas duas propostas estarem andando juntas, ao mesmo tempo, no Congresso? Que recado isso passa sobre o nosso momento político, sobre a saúde da nossa democracia? No fundo, o que a gente está vendo aqui é um cabo de guerra entre dois princípios. De um lado, a gente tem a base de qualquer democracia que se preze. A ideia de que todo mundo é igual perante a lei. Ninguém, mas ninguém mesmo, está acima dela. E do outro lado, o que a gente vê é a criação de regras de exceção que na prática podem acabar blindando a classe política e, convenhamos, abrindo a porta para a impunidade. Então, a reflexão que a gente quer deixar para vocês é exatamente essa. O que está em jogo aqui?
É uma busca sincera por pacificação? Uma pacificação que venha com justiça? Ou será que o que está em jogo é a consolidação de privilégios para uma casta política? Então, para a gente ir concluindo o nosso raciocínio, o ponto central é esse. As duas propostas, cada uma com o seu mecanismo, são parte de um movimento bem claro do legislativo para, digamos, redesenhar as fronteiras da sua própria responsabilidade perante a justiça. Por isso, pessoal, ficar de olho na tramitação desses projetos não é coisa só para quem gosta de política, não. É uma questão fundamental para a gente entender para onde nossa democracia está indo, que tipo de país a gente está construindo para o futuro. E aí, se você achou essa análise importante, se quer que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo, nos ajude a crescer. É simples, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso e o mais importante, se inscreve no canal Lula Foco no Fato para não perder nada. E fiquem ligados porque a gente tem conteúdo novo todo santo dia. E claro, as nossas lives completas, com aquele aprofundamento que vocês já conhecem, acontecem sempre às terças, quintas e domingos. Lembrando que todo esse nosso trabalho, esse jornalismo independente só é possível por causa do apoio de vocês. Então, se puder e quiser fortalecer o Foco no Fato, considere fazer uma contribuição de qualquer valor pelo nosso Pix. A chave é essa que está aí na tela. É isso aí. Muito obrigado pela companhia de todos. Até a próxima, pessoal!